Olá, graça e paz aos ouvintes do nosso canal da Igreja do Sétimo Dia, Movimento do Advento. Eu sou o Lucas e é um prazer imenso ter todos vocês aqui, sejam muito bem-vindos. E hoje temos também aqui a companhia da irmã Gabriele Oliveira, temos também a companhia do irmão Igor, que é uma figura já presente nos nossos vídeos, e temos a irmã Mariana Oliveira, e hoje iremos estudar a lição de número 8, do sábado, dia 21 de agosto de 2021. A lição de hoje tem como título Promessa sob condição, e o texto básico nos diz: E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixarei. Segunda Crônica 15:2. Um prazer a todos, é uma imensa alegria estar mais uma vez compartilhando do estudo da Escola Sabatina da nossa igreja. Obrigado, irmão Lucas, pela introdução. Nossos presentes aqui conosco, a irmã Mariana Oliveira, a irmã Gabriele, estão estreando aqui no nosso canal. É uma alegria imensa ter todos esses jovens participando conosco. O texto básico, quando fala aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, nós vamos observar em 2 Crônicas, capítulo 14, verso 2, que o rei Asa, ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. E aqui a palavra de Deus, ela exalta essa questão de fazer aquilo que Deus nos pede. Quando, aqui no livro de 2 Crônicas, a palavra de Deus diz assim: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Por quê? Porque se você se distancia de Deus, Deus ele não se compromete em estar na sua companhia. Ele não vai invadir o seu espaço. Veja que no livro de Apocalipse, Jesus Cristo diz: Eis que estou à porta e bato, se abrirdes, entrarei e cearei contigo e tu comigo. Então, assim, todas essas promessas se aplicam a toda a igreja, a todo o povo de Deus, a todo aquele que busca a salvação por meio de Jesus Cristo. Se você permanece na vontade de Deus, fazendo aquilo que lhe agrada, Ele permanecerá contigo também. Por isso, o título da nossa lição, Promessas sob condição, que nós iremos discorrer nas questões subsequentes. Amém? Amém. E a questão de número 1, do domingo, dia 15/8, nos diz: O que Deus fez com os israelitas antes de dar a lei a eles. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, 5 e 6. Antes do dar da lei no Sinai, Deus fez um pacto solene com os israelitas na condição de obediência aos seus mandamentos. Se realmente obedecerdes a minha voz, declarou o Senhor, e guardardes o meu convênio, então sereis para mim um tesouro peculiar do que todos os povos, porque minha é toda a terra, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação sagrada. Êxodo 19, 5 e 6. Essas promessas são feitas para nós tão verdadeiramente como foram para os israelitas. Muito obrigado, irmão Lucas, mais uma vez, pela leitura da questão de número 1, domingo, dia 15/8. E essa interrogação, o que fez Deus com os israelitas, antes de dar a sua lei, é extremamente importante. Por quê? Para que o povo de Israel fosse ciente do que eles estavam fazendo e prometendo. Deus ele não deixou ninguém enganado. Deus ele não deixou ninguém inocente quais eram as suas condições. Então, antes de firmar a aliança, antes de apresentar a sua lei, Deus chamou o povo e disse: olha, vamos fazer um pacto, vamos fazer um acordo, vamos fazer um concerto entre eu e vocês e eu. Esse pacto foi o que ele antecipou antes da apresentação da lei. Por quê? Deus ele colocou sobre o povo de Israel, como é o título da nossa lição, mais uma vez eu quero frisar essa questão, promessas sob condição. Ele prometeu a Israel que eles estariam debaixo dos seus cuidados paternais, sobre a condição da obediência. Para obedecer, teria que obedecer a algo, e esse algo seria a sua própria lei, que nós já vimos nas questões anteriores, que é a transcrição do seu caráter. Então Deus apresenta para o povo de Israel uma promessa sob condição, firmando isso com um pacto,
e coloca um atributo sobre essa condição, o se. O se era a grande condição. Se permanecerdes. Assim foi também no texto básico que nós lemos no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Se o rei Asa permanecesse fazendo a vontade de Deus. E veja que no final do texto do manuscrito, página 110, de 1904, diz: essas promessas são feitas para nós tão verdadeiramente como foram para os israelitas. A promessa é a mesma, amados ouvintes. Não tem como nós cobrarmos a Deus as recompensas, as bênçãos, as promessas. Não tem como nós exigirmos de Deus aquilo que Ele tem para nos oferecer se não fizermos a nossa parte. Então temos que trabalhar com Deus unido com a sua vontade. Não existe salvação pelas obras, mas existe condenação. Existe a condenação pela desobediência da sua lei. Então, prezados ouvintes, irmãos da Igreja do Sétimo Dia, Movimento do Advento, a promessa requerida aos israelitas são as mesmas hoje. E o pacto que foi feito com Israel é o mesmo hoje. Se nós permanecermos em fazermos a vontade de Deus, Ele se compromete com cada um de nós de repousar sobre nós as suas bênçãos. Ele promete repousar sobre nós os seus cuidados paternais e toda a corte celestial estará à nossa disposição. Amém? Vamos passar para a nossa segunda notinha, segunda-feira, dia 16/8, que nos diz assim: que importante compreensão faltou ao povo ao fazer tão solene pacto com Deus? Em seguida, leu o livro da aliança para o povo, e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois, Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Êxodo 24, 7 e 8. Deus os levou ao Sinai, manifestou sua glória, deu-lhes sua lei, com promessa de grandes bênçãos sobre condição de obediência. O povo não compreendia que sem Cristo lhes era impossível guardar a lei de Deus. Entendendo que eram capazes de estabelecer sua própria justiça, declararam: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Êxodo 24, 7. Muito interessante, né, a leitura feita pela irmã Gabriele. Nós vimos na questão anterior que Deus chamou o povo de Israel em primeiro lugar e fez um pacto com ele, de que se eles diligentemente ouvirem, tivessem ouvidos a voz de Deus e guardassem os mandamentos, né, guardassem a sua lei, então Deus derramaria sobre ele as suas promessas. Então Deus fez ali um pacto sobre condição. E o povo, nesse momento, né, ao ouvir as palavras de Deus, eles, sem pensar nas consequências daquilo, sem pensar na responsabilidade realmente que eles tinham em cumprir aquele pacto, né, que eles não estavam fazendo um pacto qualquer ou com qualquer pessoa, mas sim com o Deus de Israel, o grande e poderoso Deus. Eles responderam: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então, eles não pensaram realmente, eles não tinham a compreensão de que, para eles cumprir esse pacto, eles precisavam estar unidos com Cristo. Eles não podiam obedecer à lei e obedecer os reclamos que Deus pedia deles. Eles não podiam fazer isso sozinhos. Pelo contrário, eles precisavam da ajuda de Cristo, eles precisavam do sangue de Cristo, que era o sangue que eles ofereciam a Deus todos os dias por meio do sacrifício do Cordeiro. Então, o texto, como diz, o povo não compreendia que sem Cristo lhes era impossível guardar a lei de Deus. E entendendo que eram capazes de estabelecer sua própria justiça, declararam: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então aí esteve o erro de Israel, de não confiar em Cristo, de não confiar no poder de Deus e confiar na sua própria obra, confiar na sua própria força. E como nós aprendemos, eles eram incapazes de obedecer a lei de Deus sozinhos. Então eles tiveram ali uma autoconfiança, o que é muito perigoso, e nós podemos também refletir sobre isso. O Senhor tem feito conosco o mesmo pacto e as mesmas promessas, né? O texto lido pelo irmão Lucas, na questão anterior, diz que essas promessas são feitas para nós,
tão verdadeiramente como foram para os israelitas. Então, assim como Deus tinha um pacto e Deus tinha promessas para o povo de Israel no passado, Deus tem para nós hoje. Não mudou, continua as mesmas. E a condição também continua a mesma. E o meio para que essa condição seja cumprida também continua o mesmo, que é através de Cristo, através da justiça de Cristo. Então, que nós não venhamos cometer o mesmo erro que Israel cometeu, confiando na sua própria força e na sua própria capacidade. A questão de número 3, terça-feira, 17/8, nos diz: como foi ratificado o primeiro pacto que fizera Israel no Monte Sinai, assim como o segundo, e o que representava? Outro pacto, não o concerto abraâmico, chamado nas Escrituras o Velho Concerto, foi formado entre Deus e Israel no Sinai, e foi então ratificado pelo sangue de um sacrifício. O concerto abraâmico foi ratificado pelo sangue de Cristo, e é chamado o segundo ou o novo concerto, porque o sangue pelo qual foi selado foi vertido depois do sangue do primeiro concerto. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos compreender, irmão Lucas, que o primeiro concerto foi ratificado pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do sacrifício, pelas leis cerimoniais. O que eram as leis cerimoniais? As leis cerimoniais eram uma forma didática que Deus utilizou naquela ocasião para fazer com que o povo de Israel entendesse o plano da redenção por meio do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como foi apresentado por João Batista, Jesus Cristo, para que eles pudessem entender de forma didática que o Cordeiro representaria a Cristo. Então, o concerto ele é ratificado justamente com o sangue desse Cordeiro. O segundo concerto, agora nós vamos entender a tipologia bíblica, o tipo e o antítipo. O que quer dizer? Veja bem, Jesus Cristo, ele veio agora ratificar, corroborar, ele veio agora colocar a verdadeira característica da lei cerimonial, dos sacrifícios. Ele era o próprio sacrifício. Ele veio morrer pelos pecados. O que representaria agora aquele cordeiro que era sacrificado? Representaria Cristo. Cristo agora é o Cordeiro de Deus. Então a lei, ela se cumpre em Cristo, como diz lá no livro de Romanos capítulo 4. A lei ela direciona Cristo e Cristo direciona novamente para a lei. A lei direciona para Cristo porque só por meio de Cristo há salvação. E Cristo direciona pela lei porque só meio pela obediência à sua vontade é que nós iremos aí andar e nos capacitar para assim habitarmos nas mansões celestes. Então, como foi ratificado o primeiro pacto que fizera Israel no Monte Sinai? Foi ratificado pelo sangue de um sacrifício, pelo sangue do sacrifício de um cordeiro que representaria Jesus Cristo. Assim como o segundo, o que o representava, o segundo também foi ratificado com sangue, agora sendo a representação do próprio Cristo. Então Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e toda a aliança, todo o pacto, todo o concerto é feito por meio deste sangue, porque não há salvação se não tiver a morte do pecador. Como o pecador, ele tem o direito estabelecido pela lei, a morte, porque pelo pecado veio a morte, alguém precisaria morrer. Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário para reconciliar a raça humana caída novamente com Deus, com os santos anjos, com todos os mundos não caídos. Essa aliança, ela só se cumprirá pela condição da obediência. Então, a ratificação foi justamente por meio do sangue a priori do Cordeiro, que representaria Cristo, e posteriormente o próprio Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Só para fazer um adicional ao comentário do irmão, interessante que os israelitas, né, o povo judeu naquela época, eles sacrificavam o cordeiro todo dia, pela tarde e pela manhã, e eles faziam aquela ação e eles não entendiam a simbologia daquilo, né, porque o profeta Isaías e o profeta Jeremias já vinham falando já na antiguidade sobre o Cristo que ia vir, e eles todo dia sacrificavam o cordeiro, mas nunca entendeu porque quando o verdadeiro cordeiro veio aqui na terra, eles
mataram Cristo, rejeitaram a Cristo. Então eles, para falar a verdade, eles nunca entenderam o que eles próprios estavam fazendo todos os dias da vida deles, né? Eles, é como o comentário que nós fizemos anteriormente, né? Eles achavam que por aquelas obras de matar um cordeiro, de sacrificar, era por aquilo que eles eram salvos, quando na verdade aquilo era apenas uma simbologia do Cristo que haveria de vir, morrer por eles para pagar pelos pecados dele. Então eles confiavam nas suas obras. Que obras? Obras de matar um cordeiro, de todos aqueles sacrifícios, de todas aquelas formalidades que não salvavam, mas que apenas lembravam o Salvador. Então é muito interessante o comentário que o irmão Lucas fez, que junta com o que nós já comentamos anteriormente. Então vamos para a nossa quarta notinha de quarta-feira 18/8, que nos diz assim: como as promessas de Deus poderão ser cumpridas? E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi, teu pai, também prolongarei os teus dias. 1 Reis 3:14. O que Deus prometeu a todo tempo é capaz de cumprir, e a obra que confiou ao seu povo a pode perfeitamente realizar por seu intermédio, se este estiver disposto a andar em conformidade com toda a palavra que Deus falou. Toda boa palavra e promessa serão cumpridas. Mas se faltar a perfeita obediência, as grandes e preciosas promessas não serão obtidas e não se cumprirão. Então, a quarta pergunta nos diz como as promessas de Deus poderão ser cumpridas. Então, é basicamente o que nós conversamos e até o próprio tema da lição, né? O próprio título da lição que diz promessas sob condição. Então, como as promessas de Deus poderão ser cumpridas? Apenas sob a condição de obediência. É interessante, Deus ele é fiel, ele nunca falha nas suas promessas. Ele é poderoso o suficiente para cumprir todas as promessas que ele fez, para cumprir tudo aquilo que ele tem dito. O que acontece muitas das vezes é que o homem ele quer as promessas, quer as bênçãos, mas ele não quer fazer a sua parte, né, que é a condição de obedecer a Deus. Então, Deus ele quer cumprir, ele é capaz de cumprir. O que falta é a obediência do homem. Então, se o homem não obedecer, se faltar a perfeita obediência a toda a palavra e promessa e condição de Deus, as promessas não serão cumpridas, porque elas só podem ser obtidas pela perfeita obediência a todos os reclamos de Deus. Então, essa é a condição para que as promessas de Deus possam se cumprir na nossa vida. Foi a condição do passado e é a condição até hoje nos nossos dias. Amém, louvado seja Deus. Só complementando, né? Essa perfeita e perpétua obediência, nós vimos na questão anterior, ela só é possível por meio de Jesus Cristo. Amém? A questão de número 5 da quinta-feira, 19/8, nos diz: como é feita a promessa de Deus? Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao sábado deleitoso e ao santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não segundo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Isaías 58, 13 e 14. A promessa de Deus a nós é sob condição de obediência, submissão a todas as suas ordens. Isaías 58, 13. Deus, ele faz como é feita a promessa de Deus. A lição já vem trazendo esse ensinamento. Deus, ele se responsabiliza em cumprir com os seus ditames sobre a condição da obediência e submissão perfeita, como já foi dito pela irmã Mariana Oliveira, como já foi dito pelo irmão Lucas, de que o Israel ele não entendeu a didática que Deus apresentou e entrou no formalismo. Eu acho o texto de Isaías 58, capítulo 58, versículo 13 e 14, um ensinamento
grandioso e apresentado na palavra de Deus com muito esmero para que nós pudéssemos ter a verdadeira compreensão. Porque veja que ele começa dizendo: se desviares o teu pé dos sábados, de fazeres a tua vontade. E mais na frente nós vamos ver aqui que ele diz assim: nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Prezados, aqui esclarece muita coisa para nós. A vontade do homem, ela foi corrompida pelo pecado. Veja que quando Deus, ele nos orienta a deixar a nossa vontade de lado, é porque ele sabe que a nossa vontade nos distanciará dele. Por quê? Porque nós somos contaminados pelo pecado. Nós somos induzidos e influenciados pelo inimigo de Deus. Então, tudo aquilo que nós temos vontade de fazer vai contra a vontade de Deus. Por isso que Deus diz: faça a minha vontade e não a sua vontade. Daí, nós vamos compreender como é feita a promessa de Deus. Nós poderíamos encerrar essa explicação dizendo: simples demais. Você deixa a tua vontade de lado, coloca a tua vontade sobre a vontade de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor e deixa que Ele tome conta do resto, como está escrito no Salmo 37, versículo 5. Ou também como está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então veja só, tudo que nós venhamos fazer, pensar, falar, ouvir, devemos fazer primeiramente pensando se o que nós estamos fazendo está em harmonia com aquilo que Deus quer para cada um de nós. Aí sim, Deus cumprirá as suas promessas. Por quê? Porque nós estamos colocando a nossa vida, assim como o apóstolo Paulo fez: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que colocar a nossa vida e a nossa vontade dentro da vontade de Deus, para que as promessas possam ser cumpridas sob condição de obediência e sujeição, submissão a todas as suas ordens. Há poucas ordens? Não, a todas. Há algumas ordens? Não, a todas. Todas. Tiago capítulo 2, versículo 10, que diz: se nós tropeçarmos em um só ponto, seremos culpados de quê? De todos. Então não adianta você observar um preceito da lei e deixar outro de lado. A vontade de Deus, ela é soberana. A soberania de Deus está acima da nossa vontade. Então, vamos entender qual a vontade de Deus, para que possamos assim ser incluído nas suas promessas. Amém? Só dando uma outra adicional aqui na questão do irmão, para a gente poder obter essas promessas, nós temos que guardar a lei de Deus, né? Que é o próprio caráter de Cristo. A gente tem que seguir os reclamos de Deus. E a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Como já foi dito. Ou seja, tem que ser imputado sobre nós a justiça de Cristo. Porque a própria Bíblia diz que nós todos somos imundos e a nossa justiça é como trapo de imundícia, né? Então a gente tem que tirar a nossa justiça e imputar a justiça de Cristo no nosso coração, e aí a gente vai conseguir seguir o que Deus pede e, consequentemente, vai vir as bênçãos sobre a nossa vida, né? Amém. Glória a Deus. Vamos para a sexta notinha, sexta-feira, dia 20/8, que nos diz assim: para que sua lei fosse obedecida e suas promessas fossem cumpridas, o que Deus fez com Israel? Deus chamou Israel e o abençoou e exaltou, não para que pela obediência à sua lei recebessem eles unicamente o seu favor e se tornassem os exclusivos recipientes de suas bênçãos, mas a fim de revelar-se por meio deles a todos os habitantes da terra. Foi para a realização deste mesmo propósito que ele os mandou conservar-se distinto das nações idólatras em redor deles. Então, Deus fez, em primeiro lugar, Deus chamou a Israel. Deus os separou de todas as nações idólatras e pediu para que eles se tornassem distintos, né? Para que eles se separassem e para que eles pudessem, assim, alcançar os propósitos que Deus tinha para ele. Quando Deus os tira do meio do Egito, os tira do meio daquela nação pagã,
ele dá assim a sua lei, faz ali um pacto com eles, né, com Israel, para que assim eles pudessem andar em estrita obediência com ele. Então eles teriam ali uma aliança, né, onde Deus estaria responsável por proteger e guiar a eles e derramar suas bênçãos também sobre o povo de Israel. E Israel teria a responsabilidade e o privilégio de ser um povo peculiar, um povo que iria demonstrar a todas as nações vizinhas o caráter e a vontade de Deus, né, através da obediência perfeita à lei de Deus. Então, se o povo de Israel tivesse obedecido à lei de Deus, eles seriam transformados e moldados à imagem e semelhança do próprio Cristo, porque eles estariam andando em obediência à lei de Deus. Então, as nações vizinhas veriam naquele povo a imagem e semelhança de um Deus verdadeiro, não um Deus de pedra, não um Deus de barro, mas do único e verdadeiro Deus. Então, esse era o propósito de Deus. Muito obrigado, irmã Mariana. Mais uma vez agradecido pela explanação e por nos mostrar aí a visão da vontade de Deus. E nós poderíamos aqui incorrer em uma outra questão. O que não queria Deus? O que não queria Deus é que está embutida aqui no texto do Patriarcas e Profetas, páginas 369. Deus, ele não queria que, por meio da obediência à lei de Deus, apenas o povo de Israel recebessem as bênçãos. E foi justamente o que o irmão Lucas havia comentado anteriormente. Eles não entendiam, né? O que Deus não queria, o exclusivismo, né? Eles entenderam que eles agora eram exclusivos, que eles eram únicos, que eles eram separados por méritos próprios. Nós temos algo diferente de todas as nações, por isso Deus nos escolheu, então nós estamos num patamar acima dos outros. Então veja quão errônea foi essa compreensão de Israel, e nós podemos cair nesse mesmo erro, né? Quando nós podemos dizer assim, por que você não está numa igreja X ou Y? Porque você acredita que a sua igreja, ela tem ali a verdade que conduzirá você à salvação. Dentro dessa perspectiva, partindo desse pressuposto, você pode incorrer no mesmo erro de Israel, ou seja, o exclusivismo. Eu estou salvo, os outros estão perdidos. Eu fui escolhido, eu fui chamado, os outros, eles foram predestinados a ir ao castigo e ao tormento eterno. De maneira nenhuma, meus irmãos, meus prezados ouvintes, a vocês que nos acompanham no canal da Igreja do Sétimo Dia, Movimento do Advento, Deus, ele revela a luz ao seu povo para que ela brilhe, para que ela possa alcançar todos os corações. O ide do Senhor não foi restrito a uma nação, não. Ide a todo mundo pregar o evangelho a todas as nações. Essa é a vontade de Deus, que todos se salvem. Amém? A nossa 7ª questão nos pergunta: assim como foi com Israel, se a igreja hoje se demonstrar infiel aos mandamentos, o que Deus faz? Em 2 Crônicas 15, e o versículo 2 nos diz: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém, se o deixardes, vos deixareis. Quando uma igreja se demonstra infiel à obra do Senhor, seja qual for sua posição, embora elevado e sagrado seu chamado, o Senhor não pode mais agir com ela. Outros, então, são escolhidos para levar importantes responsabilidades. Mas, se estes, por seu turno, não purificarem sua vida de todo erro, se não estabelecerem princípios puros e santos em todas as suas fronteiras, então o Senhor os afligirá pesadamente e os humilhará, e a menos que se arrependam, os removerá de seu lugar e fará deles um opróbrio. Então, irmão Lucas, assim como foi com Israel, se a igreja hoje se demonstrar infiel aos mandamentos, o que Deus faz? Então, né, assim como foi com Israel, a questão diz, né, e o que é que aconteceu com Israel, né? Quando Deus entregou a lei a Moisés, quando Deus fez o pacto, o concerto com o povo de Israel, ele destinou aquele povo para que fosse luz para as outras nações, né? E o povo de Israel, a nação de Israel, como já foi dito, aceitou é como se a gente pudesse exemplificar hoje,
ele assinou um contrato sem ler os termos. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel, né? E aí, todas as vezes que Israel quebrava os termos do pacto com Deus, Deus ia e castigavam eles, né? Porque esse era como é que eu posso dizer? O acordo que eles fizeram, justamente. Então, a gente tem vários exemplos. O povo de Israel foram escravos no Egito, né? Por muito tempo. E aí, quando eles voltaram para Deus, Deus libertou ele. E aí eles passaram um tempo ali junto com Deus, caminhando. E depois o pessoal se apostatou de novo e Deus foi e entregou eles na mão dos caldeus. Então teve várias oportunidades que isso aconteceu. Teve várias ocasiões que isso aconteceu. E do mesmo jeito é nós hoje, né? É interessante que quando Cristo veio aqui na Terra, no tempo dos discípulos, dos apóstolos, ele exemplificou isso para a gente, né? Ele falou sobre a parábola do dono, né, que tinha uma videira, e o dono precisou fazer uma viagem e deixou os seus funcionários cuidando da sua videira, né? Mas o que foi que aconteceu? Os funcionários tomaram posse da videira porque o patrão não estava lá, né? E aí o patrão mandou um mensageiro para pôr a ordem na casa, vamos dizer assim, e mataram o mensageiro que o patrão mandou. E depois o patrão mandou um outro mensageiro e fizeram a mesma coisa. Até que o patrão mandou o próprio filho e não foi diferente, né? Mataram o próprio filho. Então, a gente pode exemplificar que desde o chamado que Deus fez para Israel até ao último chamado que ele fez, ele sempre mandou mensageiros para alertar o povo de Israel, né? Teve o profeta Isaías, teve Jeremias, teve Daniel e teve muitos outros que, se a gente for falar aqui, são enfim dos profetas. A lista é imensa, mas eles sempre rejeitaram. E aí veio Cristo, o próprio Cordeiro que tira o pecado do mundo, para dar uma última oportunidade ali para eles, mas mesmo assim eles rejeitaram e mataram a Cristo, né? E como a própria Bíblia diz, Jesus ele tem um cálice, né? Ali chegou o final ali, o cálice da paciência de Cristo encheu, né? Eles recusaram o último chamado de Cristo e aí Deus abandonou eles e passou o bastão, vamos dizer assim, né? Para as outras nações, né? E ali, a partir daquele momento, Israel, como nação eleita de Deus, foi rejeitado. E a história todos nós sabemos, né? O rei Ciro invadiu Jerusalém e teve toda aquela chacina lá, morreu todo o pessoal, né? Foram entregues realmente à mão dos inimigos. É muito interessante que desde o começo, né, acho que desde a primeira questão, nós vimos que as promessas que foram feitas a ele também são feitas a nós. As condições também são as mesmas. E se optarmos pela desobediência, teremos o mesmo resultado que Israel teve. Deus nos chama para que sejamos luzes. Sim, isso é muito bom, é um privilégio para nós. Mas se não aceitarmos o chamado de Deus, se não fizermos a nossa parte no combinado, Deus ele precisa chamar outros. Deus ele nos deixa, né, como diz o texto de 2 Crônicas 15:2, se nós não estivermos com Deus, ele não pode estar conosco. Se nós o deixarmos, ele também nos deixará. Porque a mensagem precisa ser pregada a todo mundo. As precisam ser salvas. Então, se o chamado não for aceito por uma classe, ele chama outro, até que a mensagem alcance todos os confins da terra e até que Cristo venha. Assim como diz o nosso ilustre e saudoso ancião da nossa igreja, irmão Miguel Oliveira, pai do irmão Lucas Oliveira e da irmã Mariana Oliveira, Deus não perde nada. Deus não perde nada. Então, deixaria Deus agora de cumprir o seu propósito de levar o evangelho para todas as nações por causa do desobediente? De maneira nenhuma. O que é que ele faria? Suscitaria outro obediente. Assim, nós não estamos fora dessa condição também. Enquanto nós estivermos andando no caminho do Senhor, Deus ele está cumprindo. Ele está nos dando o privilégio e a oportunidade de pregar o evangelho para todas as nações. Mas se nós desviarmos o nosso pé de fazer a vontade de Deus, ele vai recuar, ele vai desnudar a sua mão. Ele vai recuar a sua mão. É interessante quando o irmão Lucas comentou sobre o castigo de Deus, é que, na verdade, Deus ele
ele retirando a sua proteção, você fica à mercê do inimigo. De fato, Deus ele permite, né, que venha as dificuldades, as tribulações, que venham aí as angústias, mas Deus não é o responsável. O responsável são as nossas escolhas. As nossas escolhas é que nos distancia de Deus. Quando Jesus Cristo estava para expirar, ele clamou a Deus e disse: Deus meu, por que me desamparastes? Deus desamparou Jesus. Ele sentiu o pecado da humanidade sobre ele. Ele sentiu todo o peso do pecado da humanidade sobre ele. E o pecado é o que distancia o homem de Deus. Jesus se sentiu distante de Deus, não pelos seus próprios pecados, mas pelos nossos pecados, pelos meus pecados, pelos pecados de todos aqueles que existem sobre a face da terra debaixo do sol, porque não há um justo sequer, segundo a palavra de Deus. Por isso carecemos da justiça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Que Deus nos dê a sua graça, que Deus nos dê a sua paz. Agradecemos a sua companhia até aqui. Se você gostou desse trabalho que foi apresentado pelos membros da Igreja do Sétimo Dia, Movimento do Advento, deixa o teu like, deixa o teu comentário, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, seja também um pregador do Evangelho. Se você não tem a oportunidade de chegar a outras pessoas, se você se sente inibido, leva essas mensagens para eles, compartilha, deixa teu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, porque isso nos ajudará a alcançar outras almas, amém? Que Deus nos dê a sua graça e nos dê a sua paz, em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Glória a Deus.